Olá, irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um Sexta de Casa. Eu espero que a boa mão de Deus esteja sobre você, toda a sua família. No Sexta de Casa de hoje, eu quero refletir com você a mesma reflexão que nós fizemos hoje na nossa reunião da madrugada, o clamor pela família. Você sabe, toda sexta-feira, às 5 horas da manhã, nós temos uma reunião presencial no templo da Sexta Igreja. E tivemos lá um número muito expressivo de pessoas, né, por causa desse horário atípico. Mas é impressionante como que essas coisas, elas fazem bem, né? Esses exercícios devocionais fazem bem para as pessoas, fazem bem para nós, né? Então podemos ter momentos lá abençoadíssimos. Então toda sexta-feira, quando você puder, vai também. Toda sexta-feira, 5 horas da manhã, o clamor pela família. Começa às 5 horas, termina 6h30, toda sexta-feira. E hoje pela manhã, nessa reunião, eu refleti sobre Isaías capítulo 53, uma rápida reflexão, e eu quero também pensar em algumas coisas com você baseado nesse texto bíblico. Mas daqui a pouquinho eu quero também falar sobre a conferência missionária que nós vamos realizar no próximo dia 28 à noite, sábado, e dia 29, 17 e 19 horas. A conferência missionária, nós podemos fazer mais por missões. Dia 28 às 19h30, no sábado à noite, e no domingo 17 e 19 horas. Então, domingo que vem nós teremos 2 cultos, 17 e 19 horas. Isso porque é uma programação especial e nós vamos receber também o cantor e compositor Jorge Camargo. Então vai ser uma bênção nossa conferência missionária e eu convido você para participar conosco. O preletor será o Marcos Mota, da nossa querida Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. O Marcos Mota, que morou muitos anos no Senegal e organizou, né, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais lá no Senegal. Então nós teremos ele aqui como preletor, tá bom? Dias 28 e 29. Dia 28, sábado, às 19h30, domingo, 17 e 19 horas. Do programa da televisão amanhã, sábado, às 10h15 da manhã. Então, o programa Cada Dia da nossa igreja, que tem como preletor o reverendo Hernandes Dias Lopes. Amanhã, 10h15, o programa Cada Dia. Agora sim, vamos fazer aqui nosso pequeno intervalo e eu volto em seguida para a reflexão da Palavra de Deus. Não sai daí, nós estamos aqui no nosso Sexta de Casa. De volta aqui com o nosso Sexta de Casa, vamos refletir na Palavra de Deus. Se você puder, reúna a sua família para a reflexão bíblica e ao final nós vamos orar juntos também, isso é muito importante, né? Isaías capítulo 53, é quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dor e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Do versículo 1 até o versículo 5, um texto que fala sobre Jesus Cristo, o principal texto messiânico, o principal texto do livro do profeta Isaías, repetido mais de 40 vezes no Novo Testamento. O profeta Isaías, chamado de um profeta maior, porque escreveu muito, 66 capítulos, e os historiadores, estudiosos da Bíblia, acreditam que Isaías era um homem muito culto, porque ele usa mais de 2.000 palavras no seu vocabulário, palavras diferentes uma das outras aqui no seu livro. Isso chama atenção porque até o salmista tem menos palavras no vocabulário do que usadas aqui pelo profeta Isaías. Certamente se explica a sua cultura, e se explica porque ele era de uma família nobre. Isaías, ele era sobrinho do rei Uzias. O rei Uzias, ele foi acometido de lepra e morreu, o rei Uzias. E no dia que Isaías vai ao templo para orar, quando seu tio, o rei Uzias, tinha morrido, naquele episódio, naquele encontro, naquele momento de contrição, Isaías tem a visão de um trono. O trono do seu país estava vazio, mas não o trono de Deus. Deus se assenta no alto e sublime trono. O profeta Isaías é chamado de profeta messiânico. Ele fala mais do que todos os outros, ou falou mais e escreveu mais do que todos os outros sobre a vinda do Messias. Nós sabemos que Jesus é o Messias, essa profecia que se cumpriu na pessoa de Jesus, a morte de Jesus. E é realmente difícil as pessoas acreditarem nisso, Ele mesmo começa dizendo: quem é que creu nessa pregação? Quem é que vai acreditar nisso, no Messias, em alguém que morre em favor dos outros, que paga o preço do pecado? Então esse é o Messias, esse é Jesus. Quem vai acreditar nisso? Não é uma pregação fácil de se crer, não, porque é uma morte vicária, uma morte substitutiva. Mas foi o que aconteceu. Jesus morreu no nosso lugar. E a Bíblia Sagrada diz aqui, então, Isaías capítulo 53, que Jesus, esse Messias, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sim, nós fomos salvos por causa de Jesus. Jesus é a nossa salvação. Isaías significa o Senhor é a salvação. É isso o significado do nome Isaías. Nenhum outro profeta fala sobre salvação como o profeta Isaías. Jesus é o nosso Salvador. Bom, nesta noite, antes de nós nos recolhermos, se você tem a oportunidade de estar com a sua família, repita isso para a sua casa, Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o Messias, é o Salvador prometido. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Se hoje nós temos paz, é porque ele pagou por nós. O castigo que hoje nos traz a paz, ele levou sobre si. Então agora, com essa dívida paga, nós podemos desfrutar da paz, a paz que só Deus pode dar. A paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Nós podemos ter paz com Deus por causa de Jesus Cristo. A morte de Jesus trouxe novamente a amizade com Deus, porque havia uma inimizade. O pecado, a transgressão traz inimizade, mas por causa da morte de Jesus, agora nós podemos chamar Deus de nosso amigo, Podemos ter novamente a reconciliação com Deus Criador. O Senhor Jesus disse
que nós somos amigos. Ele falou, não vou chamar vocês mais de servos, porque os servos não sabem o que fazem os seus senhores, mas eu vou chamar vocês de amigos. Então hoje nós temos amizade com Deus por causa de Jesus Cristo. É uma palavra bendita, uma palavra maravilhosa que faz bem a nossa alma, saber que Jesus é o Messias, a palavra de Deus se cumpriu. Essa visão, essa profecia de Isaías, feita 740 anos antes de Cristo, ela se cumpriu, né? O profeta Isaías profetizou também o nascimento virginal de Jesus, né? Porque ele fala que a virgem daria à luz a um filho, e o nome dele seria Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, o Conselheiro. Então Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos, seja num tempo pandêmico como esse ou não, seja em meio às adversidades ou não, seja em meio à alegria ou à tristeza. O Senhor Jesus é o nosso Salvador, está sempre conosco, Ele é a razão de ser da nossa existência, e por isso que nós o louvamos e nós o adoramos. Deus abençoe muito a sua família, abençoe sua casa, ressalte o fato de Jesus Cristo ser o Salvador na sua casa. Não existe outro Salvador. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. É esse que é dito aqui. Ele foi de fato desprezado, rejeitado, não tinha aparência que chamasse tanta atenção, um homem comum, mas o nosso Salvador, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Faz toda a diferença para nós aceitarmos esta palavra. A pergunta do profeta, quem creu nessa pregação? Então, realmente, é uma pregação difícil de muitas pessoas acreditarem, mas nós podemos responder dizendo, eu creio, e eu creio, por isso eu falei, não é? Eu creio, por isso eu prego, eu creio, por isso eu ministro a palavra a outras pessoas, eu creio, por isso eu oro. Então que Deus nos abençoe e nos guarde, e que nós sigamos a nossa caminhada crendo cada dia mais no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que aconteça assim com todos nós, com a sua casa, os seus filhos, os seus netos, que a sua família seja uma família de pessoas crentes, pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo como Deus conosco que Ele é. Aquele que morreu na cruz e ressuscitou é o nosso Salvador. Essa é a mensagem da cruz, a mensagem da cruz. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de entrar em alguns lares esta noite para compartilhar a tua palavra. O meu desejo é que a boa mão do Senhor esteja sobre cada pessoa, cada família, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, cuida, Senhor, de cada família, cada pessoa que tem tido acesso a esse conteúdo. Seja com aqueles que estão doentes, traga, Senhor, a bênção da cura para aqueles que estão doentes. Abençoando, ó Deus, o seu Júlio, o pastor Felipe, a Poliana, ó Deus, pessoas que precisam das nossas orações, da intervenção do Senhor. Abençoa a Geralda no tratamento contra o câncer, abençoa a Eunice, ó Deus, abençoe a Vânia, todos esses irmãos e irmãs pelos quais nós temos orado. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, Deus abençoe você, tenha uma boa noite, na paz do Senhor Jesus, um sono reparador e tranquilo. Tchau, tchau, fique com Deus. Olá pessoal, assista o programa Cada Dia da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia em parceria com a Luz para o Caminho, certo Ricardo? Sim, pastor Hernandes, todos os sábados às 10h15 aqui pela TV Vitoriosa e simultaneamente pelo canal do YouTube da Sexta Igreja. Sexta Igreja e Luz para o Caminho, cumprindo a missão. Nós existimos para fazer Jesus conhecido.